Nós vivemos hoje num mundo com mais de 7 bilhões e meio de dispositivos conectados da internet. E tem projeções que falam em chegar a mais de 24 bilhões em 10 anos. Deepfakes hoje tornam praticamente impossível você saber se o vídeo que você achou online é real ou não. Tecnologia de realidade virtual e aumentada está presente em virtualmente todas as plataformas de celulares hoje em dia. Essas grandes transformações de tecnologia têm reflexos profundos nas empresas e na sociedade. Vamos falar um pouco sobre elas? A ThoughtWorks é uma consultoria global de tecnologia e por estar em 14 países e atuar em diferentes indústrias, nós temos o privilégio de viver e ver muitas coisas. Como uma empresa de tecnologia, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo e a gente faz a nossa lição de casa. De tempos em tempos, montamos a nossa estratégia de tecnologia global, olhando para os principais movimentos que estão acontecendo e movendo a indústria e a sociedade. Nós chamamos esses movimentos de abalos sísmicos. E por que a gente chama ele assim? Bom, porque eles são elementos invisíveis, que se movem e a gente quase não percebe, mas que causam grande impacto. Agora, no segundo semestre de 2020, a gente refez a nossa e atualizou a nossa estratégia de tecnologia global. E é isso que a gente quer mostrar hoje para vocês. Nós vamos falar de 6 abalos sísmicos. E o primeiro deles é interações em evolução. A forma como a gente interage com computadores, ela vem mudando há bastante tempo. Aquela tríade clássica, teclado, tela e mouse, já está se tornando obsoleta. Aliás, é interessante, quero confessar a idade aqui, mas eu lembro da época que eu vi meu primeiro mouse, e aquilo era incrível. De repente, eu podia colocar o cursor onde eu queria na tela, conseguia fazer círculos e voltas, e era impressionante, Aí faz a gente pensar qual é o próximo salto. E hoje em dia a gente já está vendo várias coisas, como voz, processamento de linguagem natural, a realidade virtual e aumentada, gestos. E o fato é que as expectativas elas vêm aumentando com relação a essas coisas. Tinha uma época, alguns anos atrás, que a gente ficava maravilhada de virar para a nossa assistente virtual e perguntar como é que ia ser a temperatura hoje à noite, E às vezes respondia alguma coisa, às vezes não respondia muito bem, eu não entendia direito, a gente achava aquilo bonitinho. Hoje em dia, você dita um evento recorrente toda terça e quinta, terça-feira às 10 da manhã, quinta-feira às 2 da tarde, tem 12 pessoas convidadas, e você fica nervoso que a assistente virtual não conseguiu entender o nome da 7ª pessoa. Então, as expectativas, essas tecnologias elas estão evoluindo, mas o que as pessoas esperam delas está cada vez mais forte. Eu estava conversando com um amigo recentemente e ele estava me falando do carro dele, O carro que tem uns 5 anos, ele falou. E ele falou, meu carro tem reconhecimento de voz, tem a funcionalidade lá, mas não funciona. Eu peço para ele ligar para uma pessoa, não entende direito, dito alguma coisa, não funciona, ainda mais com o barulho do trânsito. Então, as interações multimodais, elas estão aqui e as pessoas esperam bastante delas. E a gente tem visto evoluções bem importantes em hardware, em tecnologias específicas, como o reconhecimento de voz, realidade virtual e aumentada. Aliás, realidade virtual e aumentada é um exemplo interessante. Parece que evoluiu de um stand legal num evento para ter aplicações com valor real de negócio. Assim, essa imagem é de um exemplo do Hospital de Crianças de Los Angeles, e eles fizeram um treinamento para médicos com realidade virtual. Então, tem muitas empresas fazendo treinamento de situações que, bom, você não quer que aconteçam na prática, porque são muito arriscadas ou porque são efetivamente terríveis, então, você consegue criar esses ambientes para fazer esse tipo de treinamento. Um outro exemplo interessante é a manutenção remota, Então, se você tem um avião quebrado em algum lugar do mundo, com um problema no motor que só especialistas sabem resolver, como é que você faz para levar a especialista até lá? Daqui a pouco ela não precisa ir com realidade aumentada, ela consegue assistir uma outra técnica que está lá no local e que pode daí fazer a manutenção. Então, por um lado, a gente tem várias indústrias, a indústria de games é um bom exemplo, que tem bastante experiência e um bom histórico de usar esse tipo de tecnologia. A Unity é uma plataforma já bem madura, por exemplo. Por outro lado, a gente, como indústria, tem um desafio de entender como é que a gente usa essas tecnologias e como é que inclui isso no desenvolvimento de software. Como é que a gente faz design de experiência para uma aplicação em 3 dimensões? Como é que a gente prototipa isso? Tem ferramentas muito maduras para esse tipo de coisa. Então, se a gente pensar nesse processo de desenvolvimento de software
especialmente em grandes empresas, tem bastante coisa legal para a gente, como indústria e como tecnologistas, criar e desenvolver ainda. Bom, nós temos que encarar os fatos, né? A estrutura de computação está mudando, e ela está mudando para acomodar a internet e todos os seus clientes. Se fizermos uma rápida retrospectiva, a gente vai ver que lá no início, os data centers existiam somente nas grandes indústrias, que eram também detentoras de grande volume de dados. E por isso elas precisavam de grande poder computacional. Com a primeira onda de computação na nuvem, esses data centers foram migrados para esses provedores de nuvem e depois eles chegaram a ter esses serviços construídos em cima da virtualização dessa primeira onda. Hoje em dia, os dados, o volume de dados é muito grande, né? Muito maior do que antes e não está mais restrito a essas grandes empresas. É só olhar o número de dispositivos móveis que a gente tem e a quantidade de dados que a gente precisa para treinar qualquer modelo de inteligência artificial. O volume de dados é tanto que nem mesmo a massiva capacidade dos provedores de nuvem serão capazes de lidar com as previsões que a gente tem de cargas de dados que vai chegar. É impossível mover todos esses dados entre esses provedores de nuvem, e isso tudo está transformando a malha computacional. Agora, os fornecedores de nuvem têm que levar a computação até os dados. Esse abalo fala sobre as diversas tendências apontando para o poder computacional nas pontas, com processamento de dado na borda, junto mais próximo dos usuários. Para os dispositivos, com pré-processamento mesmo de machine learning, ou roteamento de dados de forma mais eficiente mesmo. Todas essas mudanças têm consequências bem importantes quando a gente fala de arquitetura de sistemas ou como a gente faz armazenamento de dados. Então, vale acompanhar como tecnologias de arquiteturas distribuídas, containers e segurança descentralizada vão se adaptar e vão aportar nesse sentido. O próximo abalo fala um pouco sobre a evolução do pensamento de plataformas, né? Então, a gente tem falado bastante sobre plataformas e esse abalo fala sobre como é que isso evolui, né? Então, a competição força plataformas em ecossistemas. E competição é um neologismo, mas eu prometo que não foi a gente que inventou. Se procurar pela internet, você acha na Wikipedia e etc. Né? Bom, a gente, da ThoughtWorks, a gente sempre defendeu bastante o pensamento de plataformas do ponto de vista técnico, e isso fazer parte da estratégia de tecnologia das organizações. Né? Aí fala-se muito em criar uma plataforma, trabalhar a experiência de desenvolvimento, expandir a plataforma para fora da organização, para alavancar conexões com outros negócios, criação de APIs públicas, por exemplo, e plataformas habilitando e favorecendo inovação dentro das organizações, porque elas ajudam você a criar novos experimentos, criar novos produtos, criar novas interações consumidoras de uma maneira muito, muito mais rápida. Né? O mercado também fala bastante sobre negócios que são plataformas. Então, o pessoal gosta de falar até sobre empresa invertida, e isso é extremamente valorizado. E é valorizado porque quem é dono de uma plataforma tem controle de tudo que está embaixo da sua plataforma. Mas a realidade é que nem toda empresa consegue ser uma plataforma. Um exemplo interessante disso é de uma indústria que vem passando por grandes transformações, e agora, no nosso contexto atual, mais intensamente ainda, né, que é a indústria de turismo. Né? Empresas aéreas adoram que as pessoas, na verdade, comprem as suas passagens pelas suas plataformas, porque daí você pode oferecer outros produtos, novas coisas e etc. Mas a competição força as empresas aéreas a disponibilizarem essa venda e essa interação em agregadores, por exemplo. Né? Por outro lado, muitas organizações, o mundo inteiro está reconhecendo e alavancando a importância da experiência de consumidor como um todo. Tem um exemplo bem bacana disso, que é do Brian Chesky, fundador e CEO do Airbnb. Alguns anos atrás, ele deu uma entrevista em que ele falava de um experimento que eles fizeram. Eles queriam compreender um pouco melhor o que era uma viagem incrível para as pessoas. E aí, na entrevista, ele ressalta uma coisa bem interessante. Ele falou assim, veja, a gente deu um prêmio, né? Então, eles deram um prêmio para as pessoas para entenderem aquela viagem incrível. E ele ressalta que, veja, a gente não deu a estadia incrível.
a gente deu a viagem incrível, porque a gente queria entender esse processo inteiro para as pessoas e o que era incrível nesse processo como um todo, né? Então, essa visão de geração de valor do ponto de vista mais amplo pode muitas vezes ser obtido através de colaboração com outras partes. Voltando e continuando, né, na indústria de turismo que a gente está falando, a Delta recentemente fez uma parceria com o Uber, por exemplo. Então, ela está se preocupando não só que você pouse no lugar que você queria, mas que você chegue de fato no seu destino final. Então, esse é um exemplo de como a cooperação também pode gerar mais valores para consumidores. E esse abalo é sobre isso, né? A gente tem visto forças de mercado, então, especialmente competição e cooperação, forçando empresas a participarem de ecossistemas, né? Plataformas continuam sendo absolutamente fundamental e a gente continua defendendo e falando bastante sobre a importância de pensamento de plataformas, mas é cada vez mais importante as empresas reconhecerem essa realidade de ecossistemas e alavancarem as suas plataformas para participarem de ecossistemas de uma maneira mais inteligente e mais poderosa. Bom, naturalmente, inteligência artificial não podia deixar de aparecer como um abalo sísmico. E a parece ter sido normalizada, está implicitamente em quase todos os programas de computador e aplicativos que a gente usa e muitas vezes a gente não percebe. Parece que deixamos de temer a inteligência artificial. Essa, pelo menos, é uma percepção que eu tenho. Ainda existe, obviamente, várias discussões importantes sobre como que isso pode disruptar empregos e substituir empregos de pessoas, principalmente as pessoas menos favorecidas. É um assunto de extrema relevância que a gente deve acompanhar. Nós acompanhamos essas tendências há bastante tempo na Thoughtworks e acreditamos que o potencial e acreditamos no potencial dessas tecnologias, mas não como total substituição. É claro que existe bastante automação quando se fala de tomada de decisão, mas a gente prefere falar em humanidade aumentada. A soma da inteligência de máquina às habilidades humanas. Acreditamos que a soma dessas habilidades é a forma certa de olhar para a inteligência de máquina. Suporte à decisão é um exemplo muito interessante. O livro Prediction Machines fala sobre a habilidade de máquinas de fazer previsões. Se somamos o julgamento humano a essa habilidade das máquinas, a essas previsões, podemos ter, muitas vezes, decisões melhores e muito mais sofisticadas. O Alexei tem um exemplo que ele gosta muito, né, Alexei? Pois é um exemplo bem antigo, mas eu acho ele tão emblemático dessa ideia que eu acho que vale a pena contar. É um exemplo do xadrez. Na verdade, o Garry Kasparov, que vocês estão vendo nessa foto, ele tem uma talk no TED em que ele fala sobre isso, explica isso muito melhor do que eu. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: todo mundo já ouviu falar e conhece o desafio entre o Kasparov e o Deep Blue, né, a série de partidas de xadrez, que acabou sendo vencida pelo Deep Blue. O que é menos comentado nessa história é um experimento que surgiu depois, e aconteceu durante alguns anos, de uma nova modalidade de xadrez, que o pessoal chamou de freestyle, ou um estilo livre. E nessa modalidade podiam participar times. E esses times eles podiam ser compostos de pessoas, podiam ser compostos de algoritmos, máquinas, e poderiam ser compostos da mistura de pessoas com máquinas. E uma lição bem interessante que foi tirada de algumas das edições de campeonatos de freestyle é que várias das equipes que não necessariamente tinham as melhores pessoas jogadoras, grandmasters, por exemplo, ou as máquinas mais poderosas eram vencedoras, mas sim aquelas que conseguiam alavancar melhor a sinergia e trabalhar melhor em conjunto entre pessoas e máquinas, né? Então, para mim é um exemplo bem interessante disso que você está falando, Camila. Bom, e a gente não pode deixar de falar de máquinas tomando decisões pelos humanos, né? O Alexei falou lá no início de assistência inteligente e bom, também tem carros autônomos, robôs autônomos. Nesse sentido, uma discussão muito importante é a de vieses. E a gente tem visto uma tendência de tecnologia nesse sentido, a de inteligência artificial explicável, que é a possibilidade de humanos entenderem os modelos da inteligência artificial. Ela tem surgido com mais força e a gente está bem feliz de ver isso acontecendo.
Pois é interessante você falar de vieses, Camila, porque isso leva a gente para o próximo abalo, né? O próximo abalo é sobre essa expansão, né? Expandindo o impacto da tecnologia hostil. Então, tecnologias digitais estão cada vez mais presentes, né? E até essa presença ela recebeu um empurrão aí do nosso contexto atual de pandemia, né? E junto com esse crescimento de presença e de confiança em tecnologias digitais, vem consequências. Então, tem exemplos bem fortes como deepfakes, fake news, todo o tema de segurança e privacidade, né? Então, segurança é um tema bem, acho que bem interessante em tudo isso, porque a complexidade de sistemas computacionais está aumentando muito rápido. E aí, garantir a segurança está se tornando uma tarefa cada vez mais complexa. Sempre existiu uma assimetria, né, entre você conseguir proteger um sistema de computação e você atacar um sistema de computação. Para você atacar um sistema de computação, basta você achar uma vulnerabilidade em um componente. Agora, para você proteger, você precisa eliminar todas as vulnerabilidades de todos os componentes. Com os ecossistemas de tecnologia se tornando mais complexos, essa simetria aumenta e fica mais difícil proteger sistemas de computação. Então, a habilidade que a gente tem de ligar as luzes de casa remotamente ou de atualizar o mapa do carro pela internet não vem sem riscos, né? E privacidade é outro tema, né? É um tema cada vez mais discutido e felizmente, cada vez mais valorizado, né? Desde vários documentários que têm falado sobre isso, até mesmo o valor de negócio, né? Tem empresas que falam assim, não, eu prometo para você que os seus dados nunca vão sair desse aplicativo no dispositivo, né? Isso é visto como um valor. Agora, além de coisas mais intencionais, como o ataque, tem também consequências inesperadas, né? E quando a gente confia cada vez mais em automação, e automação baseada em tecnologias digitais, isso pode se amplificar, né? Então, se uma cidade tem o seu fornecimento de água sendo gerenciado por algoritmos, problemas dos algoritmos podem gerar consequências bem sérias muito, muito rápido, né? Tem o exemplo de 10 anos atrás do flash crash da Bolsa, né, em que vários algoritmos começaram a tomar decisões com base numa suspeita de notícia, que nem era verdade, mas começaram a tomar decisões muito rápidas, as bolsas despencaram e depois recuperaram, né? Então é um exemplo antigo, mas tudo isso vem crescendo e ganhando novas potenciais consequências. Enfim, esse papo pode parecer um pouco distópico, né? Mas também a gente tem que dizer que tem muita coisa legal acontecendo, né? Tem muita tecnologia nova, coisas como privacidade diferencial, pesquisas sobre vieses de inteligência de máquina, como a Camila falou, discussões sobre a privacidade, preocupação com a exclusão digital, acessibilidade, novas regulamentações como o LGPD e GDPR na Europa, né? Até a atuação do Twitter recentemente com relação à preocupação de veracidade de informações que estão sendo circuladas na plataforma é um exemplo interessante de como a sociedade está cobrando isso e como as organizações e nós, tecnologistas, temos que responder para isso. Enfim, a humanidade sempre confiou na tecnologia para evoluir e superar desafios, e hoje não é diferente, né? Mas a gente tem que manter os olhos abertos para consequências daquilo que a gente faz. E falando em consequências, Camila, conta para a gente sobre o último abalo sísmico, ele é bem nessa linha, né? A gente vai falar de acelerando para a sustentabilidade. E, bom, a gente falou de um monte de tecnologias que a gente usa, tendências de tecnologia, e tudo que a gente discutiu até agora tem grande potencial, mas também pode colocar a Terra e a sociedade sob grande estresse. No relatório global de riscos do Fórum Econômico Mundial de 2020, 8 dos 10 riscos estão relacionados a temas ambientais. Não é à toa que o termo sustentabilidade está em alta desde do Acordo de Paris em 2015. E desde então, muitas empresas têm se atentado a isso e colocado sustentabilidade, inclusive, como objetivos corporativos. Bom, a gente fala muito que as empresas hoje elas são fundamentalmente empresas de tecnologia. Elas estão na nuvem, ou elas pretendem migrar para a nuvem. E é muito fácil, quando a gente fala de ser digital, estar na nuvem, migrar para a nuvem, assumir que, por não ter esses data centers tradicionais que a gente tinha no passado, a gente é muito mais sustentável, a gente é muito mais amigo do meio ambiente. Mas isso não é necessariamente verdade. E, bom, deixa eu compartilhar com vocês por quê. A internet será, em breve, responsável por cerca de 1 bilhão de toneladas de CO2, ou 10% do uso de energia elétrica globalmente.
Se a internet fosse um país, seria o sexto maior emissor de carbono do mundo. E, bom, quem deixa a aba do browser aberta de forma infinita, só porque talvez tenha que voltar aquele conteúdo depois, talvez várias pessoas se identifiquem com isso. Bom, deixa a aba do browser aberta por um bom tempo, pode consumir recursos e energia equivalente a um jornal físico. É urgente que as empresas e a sociedade civil como um todo comecem a pensar sobre sustentabilidade, seja fazendo parte de esforços para reduzir a emissão de carbono, e a gente já vê várias empresas fazendo isso, ou fazer parte mesmo de construir políticas focadas em sustentabilidade. Bom, então esses são os 6 abalos sísmicos que a gente queria compartilhar com vocês, né? Agora, tem mais um grande movimento acontecendo. Não é um dos abalos sísmicos da TOTWORKS, mas não dá para a gente não falar sobre ele, né? E talvez desse até para chamar de terremoto mesmo, né? Que são disruptores digitais, né? Então, tem empresas que acharam uma nova forma de operar. Isso não é de hoje, né? Vem acontecendo há um tempo, mas é uma mudança sistêmica que vem acontecendo e está mudando muita coisa, né? Então, são organizações que conseguem tirar insights sobre as suas consumidoras muito mais profundos. São organizações e são negócios que têm uma velocidade muito maior de ir a mercado, são negócios que conseguem entregar muito mais valor com muito mais eficiência. Elas inovam de uma forma diferente e isso muda a dinâmica inteira de mercado. Se na década de 50 empresas Fortune 500 viviam em média 60 anos, hoje elas duram em média 20 e as projeções são para durarem cada vez mais. Essas empresas criam novas categorias de mercado muito, muito mais rápido do que isso. E, bom, o mercado valoriza muito isso. Olha só um exemplo. Esse slide mostra para a gente valorização de ações de algumas empresas de tecnologia num período de 10 anos. Então, tem a Nasdaq ali como uma referência, né, uma valorização de 150%, a Oracle indo muito bem, aí, valorizando 250%, e a lanterninha aí no gráfico é a IBM. Agora, o que será que acontece com esse gráfico se a gente traz para ele disruptores digitais, empresas que criaram novas categorias de negócio alavancando tecnologia nesse período? O gráfico muda de escala. O pessoal gosta de falar sobre crescimento exponencial, 10 vezes, é 10 vezes mesmo. Né? A gente para de falar de ganhos de 250% a 300% e começa a falar em ganhos de 2.500%, 3.000%. Né? Então, o impacto é, de fato, muito grande. E aí o Peter Drucker, que é um guru da administração moderna, ele traz para a gente uma provocação bem, bem interessante. A gente também acredita que negócios digitais modernos eles têm uma forma diferente de pensar. E a Camila comentou, né? A TOTWORKS é uma consultoria global, então a gente tem o privilégio de ver várias empresas diferentes, em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes, em contextos diferentes, né? Mas consistentemente a gente observa que negócios digitais modernos, eles entendem que essa jornada digital não é um projeto, não é uma iniciativa que começa e termina, mas é uma maneira de pensar. E consistentemente a gente observou 7 elementos de mentalidade mesmo que essas organizações têm globalmente. O primeiro elemento de um mindset digital é o foco em valor para as consumidoras. Isso dirige toda a operação e cria, assim, experiências imersivas. Colocar o cliente no centro significa criar estratégias de negócios que são orientadas para a entrega de resultados, definidos pelo valor que as clientes extraem da organização em oposição aos benefícios que você obtém como resultado. Quando a gente fala do carro que tem reconhecimento de voz, que o Alexei falou lá no início do amigo dele, ficava um pouco chateado, porque não reconhecia muito bem a voz dele, não fazia as ligações corretas. Bom, talvez o carro tivesse essa funcionalidade por simples paridade, porque outros carros têm, porque o celular tem, e não porque funciona, né? Não funciona. Então, nesse sentido, não entrega resultado para o consumidor final, para cliente. Talvez fizesse mais sentido a gente ter o carro como uma plataforma que é a extensão do celular da pessoa, que funciona, né? E assim a consumidora teria muito mais valor gerado para ela ao usar um mapa ou ligar para quem ela quisesse.
Um segundo elemento é ser alinhada a resultados. E assim você alinha a medida de valor, investimentos e estruturas a esses resultados. Esses resultados, então, formam a base de como que o trabalho flui através da organização, alinhando tudo para otimizar a forma como que você entrega. Plataformas ajudam a medir resultado, seja resultado de negócio, seja o que a gente talvez como tecnologia esteja mais acostumado, que é como que os sistemas estão funcionando e a saúde desses sistemas. Mas o importante é dizer que plataformas conectam e olhar para esses resultados conecta o dia a dia do trabalho, desenvolvendo aquele produto com os resultados gerados. Isso traz um propósito incrível para os times de desenvolvimento. Um terceiro elemento é, responsividade a mudanças de mercado. E aqui é fundamental ter cargas e lotes de trabalho menor, ciclos de feedback mais rápido e permitir, assim, a mudança de direção. E isso faz a gente lembrar fundamentos do Lean e da agilidade. É preciso, nesse sentido, pensar de forma diferente em como que o trabalho é criado, priorizado e distribuído. Isso significa sair daquele paradigma de grandes compromissos iniciais, entrega rígida, para entregas menores, mais flexibilidade e, assim, uma facilidade maior de lidar com a ambiguidade. Nesse sentido também, plataformas digitais podem ajudar. Elas te dão um fundamento que você precisa para mudar de direção rapidamente. Já a cooperação, que o Alexei falou como um dos abalos, tendo um ecossistema, te ajuda, fazer parte de um ecossistema te ajuda a responder rápido ao mercado, incorporar funcionalidades e coisas novas e gerar valor para os teus clientes. O quarto elemento é um que eu adoro, é cultura de teste e aprendizado. Isso tece um mindset experimental em todos os aspectos da organização mesmo. Aqui a gente não está falando de desenvolvimento de produtos e teste A/B, que até é meio mainstream. A gente está falando de experimentação na estratégia da organização, inclusive. Cargas de trabalho menores se prestam a essa cultura de experimentos mais rica. Então, se algo não existe e você quer testar, porque você acha que é uma ideia boa, investir o mínimo possível para saber se é realmente uma ideia boa é o melhor a se fazer. E aí, se provar como uma ideia boa, você investe tudo que você pode e ganha aí obtém todos os resultados. Pois é, o quinto elemento é usar estrategicamente assets de informação. Né? Negócios digitais modernos raramente sofrem daquela síndrome de que eu conheço meu negócio, eu não preciso de dados, não, eu sei as decisões que eu preciso tomar aqui. Né? Então, negócios digitais modernos alavancam as plataformas de informação e os dados que têm, especialmente na tomada de decisão estratégica. Né? E a Camila falou sobre a combinação de habilidades de máquina e pessoas, né? Então, negócios digitais modernos sabem olhar para dados, tirar previsões e daí trazer o julgamento de pessoas para tomar as decisões que são importantes. Né? O sexto elemento é a estrutura e governança, né? Então, negócios digitais modernos têm uma estrutura organizacional muitas vezes diferente, né? Eles conseguem levar a tomada de decisão para perto do trabalho. Muitas vezes esse negócio tem uma estrutura da organização mesmo, que é diferente, uma hierarquia flat, ou uma estrutura em rede, fractal, mas o mais fundamental é levar essa tomada de decisão para perto do trabalho onde está, e daí conseguir acelerar os processos de execução como um todo. E o último elemento é a atitude que negócios digitais modernos têm com relação à tecnologia. Eles entendem a importância central de tecnologia para a estratégia de negócios. Né, e como isso é importante para evoluir o próprio negócio e entender até como é que o modelo de negócio funciona, e eles conseguem alavancar elementos de tecnologia nesse sentido. Tem muita empresa que, porque constrói e faz um produto digital, se considera digital, mas muitas vezes não passa nem perto de ser uma empresa que tem um mindset digital. Não é sobre vender online ou sobre construir produtos digitais.
ser um negócio digital moderno é muito mais do que isso. É sobre cultura, é sobre a estrutura, é sobre o foco central na cliente. É sobre ter a mentalidade digital que a gente vem falando, é sobre os 7 elementos da mentalidade digital que a gente falou até aqui. Pois é, e se tudo isso que a gente falou parece muita coisa, se parece muito trabalho fazer tudo isso, é porque de fato é. Se parece que leva muito tempo, é porque de fato leva. Mas aí, essa provocação do Steve Jobs é bem interessante. A gente pode até lembrar que a própria Apple não era uma empresa exatamente nova quando ela criou o iPhone. Então, tem vários sucessos que parecem repentinos, mas que demoram bastante tempo para se concretizarem. Outro grande exemplo emblemático aí de disruptor digital, né, o Netflix. Não vamos esquecer que o Netflix começou entregando DVDs na casa das pessoas pelo correio. Né? Então, é uma jornada de fato e ela requer bastante trabalho, mas tem muito trabalho que muitas vezes aparece invisível. Né? E é curioso, porque muitas vezes quando a gente conversa com clientes ou com outras pessoas sobre essa jornada, um elemento forte que vem é medo. Né? Medo de que essas coisas aqui não funcionam, a gente não vai conseguir fazer acontecer, se a gente fizer, a gente vai perder o controle. E aí a gente tem que se provocar um pouco. Perder o controle? Será que o que você vai perder é o controle de fato ou você vai perder a sua ilusão de controle? Muito obrigado, gente. Muito obrigada.